Muito bem, dando alguma espécie de continuação ao vídeo anterior, eu vou dar um exemplo da importância da utilização do termo using. E neste caso nós temos aqui logo no início do nosso ficheiro de código, que é este ficheiro form1.cs, que na prática sustenta o código que permite criar as funcionalidades deste lado do design do form1. Dizia eu então que a palavra using é utilizada logo à cabeça deste ficheiro para me permitir dar um acesso mais rápido a determinados namespaces. Os namespaces têm estes nomes, neste caso system.windows.forms ou system.text, por aí fora. Reparem, por exemplo, se eu colocar aqui um comentário no sentido de inutilizar aqui este using. O que acontece é que começam a surgir alguns erros. E reparem, um dos primeiros erros que surge é este, o form. E o erro diz-nos o seguinte: the type or namespace name form could not be found. Isto é, para que eu possa utilizar forms, isto é, janelas, e agora vai dar aqui um erro esquisitíssimo, não estranhem, nós vamos já corrigir isso. O que acontece é o seguinte: eu necessito de utilizar, ou das duas uma, ou dizer explicitamente no topo que eu vou usar este namespace e, portanto, a partir desse momento passo a ter acesso direto a todas as classes que existem dentro desse namespace, ou se eu então não tenho aqui este namespace devidamente introduzido, eu sou forçado a escrever aqui system.windows.forms. E desta forma eu consigo, eu tenho aqui forms mal escrito, vamos escrever bem, ok? E neste caso eu tenho outra vez o meu problema resolvido. Há aqui ainda, suponho eu, um outro erro, neste caso a aplicação, porque ele faz parte também daquele namespace system.windows.forms. Ora, como podem facilmente verificar, eu não sei se este erro já desapareceu daqui, ok, já está resolvido. E depois iremos falar sobre os erros. Como veem, são muitos assuntos em simultâneo para falar e temos que selecionar alguns. O que acontece é o seguinte: se nós tivéssemos ou se fôssemos obrigados a ter que usar esta descrição demasiado detalhada sobre o sítio onde está esta classe form, iria ser extremamente fastidioso, para além de que o código ia se tornar bastante mais complexo de ler. Daí que se usa então este conjunto de instruções, neste caso esta instrução using, para abreviar a chegada até à classe form. E portanto, se eu retirar daqui estas linhas de comentário e passar a ter o using system Windows Forms, eu passo a ter, não tenho necessidade de ter aqui esta descrição completa. E, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo muito concreto. Eu vou deixar ficar propositadamente aqui estas descrições, porque eram as que estavam erro, e reparem o seguinte: existe, por exemplo, e eu vou utilizar aqui novamente o evento click do comando executar, portanto, quando eu clicar aqui vai acontecer qualquer coisa. Existe, por exemplo, algo que é muito normal aparecer nas aplicações do Windows, que é aquelas mensagens a avisar que aconteceu um erro, que os dados foram gravados, por aí além. E no C# e nas linguagens baseadas na Net Framework, essas mensagens podem ser apresentadas utilizando para isso uma classe chamada ou designada por message box. E então nós podemos escrever message box, e reparem que o IntelliSense, o sistema inteligente de apresentação de propostas de texto, apresenta-nos aqui esta classe message box, e reparem, ele diz aqui mesmo classe que pertence ao namespace System Windows Forms, e portanto esta classe message box permite-me, por exemplo, apresentar uma mensagem. Se eu pus um ponto para aceder aos seus métodos, e um dos métodos que ela tem é o método show. E neste método show eu vou abrir agora o parênteses e ele diz-me que eu tenho que introduzir uma string, um texto qualquer string. Eu vou colocar aqui mensagem visível. Ok? E se eu agora executar este código e carregar no botão executar, reparem o que vai acontecer. Aparece então uma mensagem de texto a dizer mensagem visível, e inclusive é com um botão OK ou o X para fechar este espaço. Eu vou carregar no OK, fechou e acabei a aplicação. Reparem, no entanto, se eu retirar daqui
este Using System Windows Forms. O que vai acontecer é que automaticamente o message box deixa de estar disponível, passa a dar um erro. Porquê? Precisamente porque esta classe pertence ao namespace system.windows.forms. E reparem, se eu tiver uma aplicação, neste caso uma janela como esta, em que há a necessidade de utilizar diversas vezes este tipo de classe message box, eu teria sempre que utilizar system.windows.forms.messageBox. Eu tenho novamente forms mal escrito, forms, e agora sim reparem outra vez, lá está, então o message box já estaria disponível. Ora, isto torna o código muito mais complexo de ler, e por isso mesmo é que se usa a palavra using, ou neste caso o comando using, para facilitar de sobremaneira a utilização deste tipo de classes. E portanto isto foi para dar uma visão mais global de como é que nós podemos facilitar a escrita do código utilizando então o termo using.